Por conta da questão da tentativa, né? Às vezes o crime não se consuma, às vezes o crime fica tentado. Pessoal, essa regra do artigo 6º, todos os países seguem, tá? Todos os países seguem. Essa questão aí foi feita interessa muito para a área federal, porque ela foi feita pensando nos crimes transnacionais. Os crimes que têm início num país e término no outro. Perfeito? Os crimes que têm início num país e término no outro. Por que se pensou isso? Porque nenhuma das outras duas teorias, a da atividade ou a teoria do resultado, permitiria o país a punir todos os casos em que começa nele ou termina nele. Porque, vejam bem, se a gente tivesse adotado a teoria da atividade, que foi o que ele falou, que se considera o crime praticado no Brasil quando a ação ou omissão for no território brasileiro. E se a ação ou omissão for no território estrangeiro e só o resultado acontecer no Brasil, estão entendendo? Se isso tivesse acontecido, a nossa lei não permitiria que a gente considerasse esse crime praticado no Brasil. Então, por isso que todos os países adotam a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, que é essa que menciona que... a 7 foi certa, né? Não, a 7 foi errada. A 7 foi errada. É a que menciona que o local do crime é tanto o local da ação ou omissão, quanto o local do resultado. Tranquilo isso, pessoal? Então, vejam bem, se a ação ou omissão acontecer no Brasil, ou o resultado ocorrer no Brasil, aplica-se a lei brasileira ao caso, porque o fato ocorreu em território brasileiro. Então, o Brasil aplica sua lei aos fatos ocorridos no Brasil. E quando é que o crime acontece no Brasil? Se a ação ou omissão for aqui, ou se o resultado for aqui. Tudo bem isso, galera? Tranquilo? Pessoal, vamos aqui nessa questão, vamos anotar uma súmula importantíssima que caiu no último concurso da PRF, que é a súmula 607 do STJ. Súmula 607 do STJ. A súmula 607 do STJ é para tráfico internacional de drogas. Tranquilo isso? Então, vejam bem, pessoal, quando é que o tráfico é internacional, hein? Quando é que o tráfico é transnacional ou internacional? Quando acontece isso? Pessoal, falem comigo, vamos lá. Vocês estão muito calados, eu estou até assustado. Oi? Ah, então olha aqui, alguém falou aqui a palavra-chave. É quando tem a intenção de levar a droga para o exterior. Perfeito. Não é necessário, portanto, que efetivamente consiga levar a droga. Estão entendendo isso? Isso aqui é importante, hein, galera? É a súmula 607, que é o último concurso da PRF. Tá? Afirmando o seguinte, que não precisa ter levado a droga para o exterior. Basta que as circunstâncias evidenciem que o cara ia levar a droga para o exterior para a gente já ter tráfico internacional caracterizado. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Essa súmula é importante, e tanto é importante que caiu no último concurso. Pode ser repetida agora. Tá? Tanto ela quanto a 587, né? Que a 587 fala do tráfico interestadual, mas é a mesma regra, quando tem a intenção de levar a droga para outro estado. Não precisa levar. Basta configurar, tá? Basta que esteja no contexto de que vai levar, tá ok? Como é que a gente apura esse contexto? Tem vários casos, né? Aeroporto Internacional do Galeão. O cara está dentro da aeronave, viagem internacional, despachou a mala. Só que ele deu azar, que o cachorro achou droga na mala dele, né? Aí esse cidadão tem o privilégio de ir no avião lotado, entrar lá um monte de cara de preto e tirar ele de lá de dentro, dando voz de prisão a ele. Tranquilo isso? Vejam bem, pessoal, o sujeito fez o check-in, está indo para o exterior, despachou a mala, droga na mala,
As circunstâncias aqui evidenciam o tráfico internacional, sim ou não? Perfeito. Tá? E vejam, ele nem chegou a decolar, ele foi preso antes da decolagem. Mas o tráfico já é internacional. Ação ou omissão, onde seria? Brasil. Resultado? Exterior. Tranquilo isso? Porque a intenção dele é distribuir a droga lá. Só que ele precisa sair com a droga daqui. Tá? Porque o Brasil é rota de tráfico internacional. É o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Perde para os Estados Unidos. Mas somos principalmente rota. Por que o cara não despeja tudo aqui se nós somos o segundo maior mercado consumidor? Porque aqui ele vende em real. Lá ele vai vender em euro. Então é muito mais vantagem para ele levar a droga para a Europa. Né? Porque lá ele vai receber em euro. Aqui ele vai receber em real. E o real a gente sabe que hoje está valendo nada. Né? Em relação ao euro, acho que já está quase 8, né? Já está 7 ou 8 já. Em relação ao euro. Vamos lá, questão 9. Ainda que se trate de tentativa delituosa, considera-se o lugar do crime não só aquele em que o agente tiver praticado atos executórios, mas também aquele onde deveria produzir-se o resultado. Está verdadeiro ou está falso? Verdadeira, né, pessoal? Aquela ideia que a gente comentou, artigo 6º do Código Penal, né, o local onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado. Não é isso? Tá tudo bem, irmão? Com essa máscara aí, tu não vai conseguir captar muita coisa não, cara. Isso aí enfraquece a pessoa. Vamos seguir. Questão 10. O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira cometido no território da República Argentina fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Olha aqui, pessoal, esse é o domínio da extraterritorialidade. Artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º, ele possui 2 incisos. O inciso 1 é a extraterritorialidade incondicionada e o inciso 2 é a extraterritorialidade condicionada. A extraterritorialidade incondicionada segue a regra do artigo 7º, parágrafo 1º. Será aplicada a lei brasileira, ainda que o sujeito tenha sido absolvido ou cumprido pena no exterior. Tranquilo isso? E o artigo 7º, inciso 2, fala da extraterritorialidade condicionada. Aí o parágrafo 2º impõe uma série de condições. Ele falou aqui do crime contra a fé pública praticado contra a administração indireta de uma unidade da federação, o Estado. Aí a gente tem que ir lá no artigo 7º, inciso 1, e tentar localizar se existe essa previsão para extraterritorialidade incondicionada, porque ele está dizendo que será aplicada a lei brasileira ainda que o sujeito seja absolvido lá fora. Não é isso? Existe ou não existe, pessoal? Existe o artigo 7º, inciso 2, a linha B, né? 7º, inciso 2, a linha B. Né? Esse é o chamado princípio da proteção ou princípio de defesa. Oi? Inciso 1, a linha B, desculpe, isso aí. Porque se fosse no 2, seria condicionado. Artigo 7º, inciso 1, a linha B. Tá? É um princípio de proteção, princípio de defesa. Estamos protegendo os interesses do Estado brasileiro, mesmo que não sejam interesses diretamente da União, mas são os interesses da República Federativa do Brasil. Porque a República Federativa do Brasil é formada pela União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, não é isso? Então, tudo isso compõe a chamada República Federativa do Brasil, que é como o Estado brasileiro se apresenta no exterior. Então, a gente protege os interesses da República Federativa do Brasil no exterior. Tranquilo isso, pessoal? Pessoal, todo mundo entendeu essa questão aqui, a questão 10? Todo mundo entendeu a questão 10? Então, a questão 10 correta, né?
Correta? Extraterritorialidade condicionada. Incondicionada, desculpa. João, brasileiro, residente em Portugal, cometeu crime de corrupção e de lavagem de dinheiro no território português. Condutas essas tipificadas tanto no Brasil quanto em Portugal. Antes do fim das investigações, João fugiu e retornou ao território brasileiro. Nessa situação, a lei brasileira pode ser aplicada ao crime praticado por João em Portugal. Essa aqui é condicionada ou incondicionada, hein? Condicionada. Aqui, pessoal, princípio da personalidade ativa. Parágrafo 2º vai impor uma série de condições e o crime praticado por brasileiro é a hipótese descrita no artigo 7º, inciso 2, a linha... Confirma a linha aí para mim aí. 7º, inciso 2, a linha... Artigo 7º, inciso 2, a linha... que vai falar a respeito do crime praticado por brasileiro. Princípio da personalidade ativa. É o brasileiro sujeito ativo de crime lá fora, tá? Achou? 7º, inciso 2, a linha, vai falar assim, praticado por brasileiro. A linha B. Então, é o brasileiro como autor de crime lá fora, tá? Pessoal, guarda, brasileiro autor de crime, extraterritorialidade condicionada. Brasileiro vítima de crime, extraterritorialidade hipercondicionada. Porque aí vai ser a do parágrafo 3º, que vai falar o brasileiro vítima de crime no exterior, né? Ou seja, o brasileiro é o sujeito passivo agora do crime. Então, o brasileiro sujeito ativo, extraterritorialidade condicionada. Quais são as condições? Parágrafo 2º, ele tem que entrar no Brasil, né? Dupla tipificação, ou seja, o fato tem que ser considerado crime no Brasil e crime no local onde foi praticado. Pessoal, aquela questão batida já, tem um pouco o CESP não cobra, né? Gestante brasileira viaja a um país onde o aborto é fato atípico. Lá realiza o aborto, volta ao Brasil. Ela pode ser punida aqui? Não. Porque o fato é crime lá? Não. Não tem que haver uma dupla tipificação? Não é isso? Para que a lei brasileira seja aplicada, é necessário que, nesses casos de extraterritorialidade condicionada, que o fato seja criminoso no Brasil e criminoso no país onde foi praticado. Se ele for considerado crime só no Brasil ou só no local onde foi praticado, tá? Olha aqui, brasileira comete adultério na Arábia Saudita e retorna ao Brasil. Ela pode ser punida no Brasil? Não, porque o adultério no Brasil não é crime. Estão entendendo a situação? Então, praticado por brasileiro, mas tem que haver dupla tipificação. Tem que ser crime no local onde foi praticado e crime no Brasil. Tranquilo isso? Estou falando de extraterritorialidade condicionada. Tudo bem? Porque uma das principais condições é esta, tá? Então, vamos pensando. Brasileiro viajou para a Holanda. Lá se entupiu de maconha. Foi flagrado com cigarro de maconha no bolso, bateu várias fotografias com cigarro de maconha, fumando maconha, comendo maconha, tudo que tem direito. Voltou ao Brasil, pode ser punido? Não, porque fato atípico no local onde foi praticado. Estamos juntos aqui? O contrário, na Arábia Saudita, novamente, o brasileiro foi encontrado tomando uma cerveja. É crime lá, consumo de bebida alcoólica. Voltou ao Brasil, pode ser punido? Não, porque no Brasil o consumo de bebida alcoólica é fato atípico. Ainda bem, né? Porque só faltava essa também, né? Mas na pandemia, o cara já está trancado em casa, não pode nem tomar uma, é complicado, né? Ainda tem que aturar a pandemia no seco. Então essa aqui era 11, né? O Netflix e a bebida que salvam na pandemia. Em matéria penal, os tratados e convenções internacionais, após serem referenciados pelo Congresso Nacional, constituem fontes imediatas do direito penal e têm eficácia erga omnes. Pessoal, essa aqui foi dada como verdadeira, mas é uma questão polêmica, né? Mas ela foi dada como verdadeira pelo CESP, eu lembro o gabarito oficial dela, que é correto, mas é uma questão polêmica.
Quem é que está estudando para PRF aí? Quando é que um decreto passa a ser obrigatório, um tratado internacional passa a ser obrigatório no Brasil? Vocês estudam isso lá em Direitos Humanos, não estudam? E aí? Quando é? É a partir do momento em que o presidente da República promulga o decreto, não é isso? Porque, olha só, são 4 fases. Primeiro é assinado o decreto, é assinado o tratado, depois é submetido ao Congresso Nacional, que aprova, aí volta para o presidente da República, que promulga o decreto, não é isso? Aí o decreto passa, nesse momento, a ser obrigatório dentro do território brasileiro. E no cenário internacional, ele ratifica o tratado, não é isso? Mas para ratificar e para promulgar, ele precisa de aprovação do Congresso. Não é assim que vocês estudam lá, pessoal? Não é isso que vocês estudam lá? Os tratados de direitos humanos também, né? Só que o tratado de direitos humanos pode ser aprovado com status de emenda constitucional ou com status supralegal, dependendo do quórum que ele for aprovado dentro do Congresso Nacional, né? Se ele for aprovado por 3/5 em 2 turnos de votação em cada casa, ele entra no ordenamento brasileiro como com status de emenda constitucional, passa a ser norma da Constituição brasileira. Tá? Agora, se não for aprovado assim, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, ele vai ser tratado como uma norma supralegal, ele vai estar abaixo só da Constituição e acima das demais leis. Estamos juntos aí, galera? Tranquilo isso? Tá? Então, essa questão é meio polêmica, porque ele disse que passa a ser obrigatório no Brasil a partir do momento que foi aprovado pelo Congresso. E não é. Na realidade, depois que é aprovado pelo Congresso, o presidente tem que promulgar. Não é isso? Aí é que passa a ser obrigatório internamente. E depois que ele ratifica lá fora, aí o Brasil passa a ser signatário deste tratado no exterior. Pode ser cobrado pela comunidade internacional. Tranquilo isso, pessoal? Por que nós somos toda hora cobrados internacionalmente por violação de direitos humanos? Porque nós ratificamos vários tratados que tratam de direitos humanos no cenário internacional, tanto na América Latina quanto em âmbito global. E continuamos desrespeitando direitos humanos, somos constantemente cobrados no cenário internacional. OBS importante aqui, tratado internacional não pode criar tipo penal, tá? Tratado internacional não pode criar tipo penal. Quem disse isso? STF. Em que caso? Organização criminosa. Tranquilo? Então, aqui, tipo penal, ou seja, descrição do crime e pena somente por lei. Tranquilo? Tratado não pode. A questão 13. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o Código Penal adotaram-se respectivamente as teorias da atividade e da ubiquidade. Verdadeira. Isso aqui é só para fixar. Segundo o princípio da territorialidade, se uma pessoa comete latrocínio em embarcação brasileira, mercante em alto mar, aplica-se a lei brasileira. Verdadeiro. Cuidado aqui para não dizer que é princípio da bandeira, não, hein? É territorialidade. Por quê? O que é território brasileiro por extensão? Qual é o território brasileiro por extensão? 5º parágrafo 1º. Qual é o território brasileiro por extensão? Embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Embarcações e aeronaves mercantes, privadas, quando estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. O que é o alto mar? Alto mar, na linguagem internacional, é o espaço dos oceanos onde nenhum país exerce soberania. Tranquilo isso? Onde nenhum país exerce soberania. E o que é o espaço aéreo correspondente? A coluna atmosférica acima. Então, é só você estar lá no alto mar, olhou para cima, você está vendo o espaço aéreo correspondente. Tranquilo isso? Então, vejam bem, pessoal, uma aeronave brasileira que decola com destino à Europa. Essa aeronave privada, né? Uma aeronave que leva passageiros a turismo. Essa aeronave ela vai sobrevoar o espaço aéreo brasileiro até em determinado momento que ela vai sair do espaço aéreo brasileiro e vai entrar no espaço aéreo internacional.
Enquanto ela estiver no espaço aéreo internacional, ela é território brasileiro. Estamos juntos? Por extensão. A partir do momento que ela entrar no espaço aéreo de outro país, ela está sujeita às leis daquele país. Todo mundo entendeu isso? Se ela for privada. Se ela for pública, ela continua sujeita à lei brasileira, porque ela é território brasileiro onde ela estiver. Tá tranquilo isso? Exemplo, militar da FAB levando cocaína no avião presidencial. Estão ligados nisso? Oi? Olha aqui, pessoal. Vejam bem, os dois países estão se afirmando, né, terem competência para tal. Ele está preso lá na Espanha, sendo julgado pelas leis espanholas. Por quê? Porque ele desembarcou com a droga. Estão entendendo isso? Ele desembarcou com a droga, ele foi pego fora da aeronave com a droga. Tá? Então vejam, o que os espanhóis alegam? Que ele cometeu crime na Espanha, porque ele traficou em território espanhol. Estão entendendo isso? O que o Estado brasileiro alega? Que ele praticou crime no Brasil. Por que isso? Porque aquela aeronave é pública onde quer que ela se encontre. Estamos juntos? E ela foi utilizada para o transporte da droga. Estão entendendo isso, pessoal? Então, na verdade, por isso que ele está respondendo nos dois países. Diga. Não. Por quê? Um cara que trafica no Brasil e trafica fora do Brasil, ele teria que responder só por tráfico no exterior? O Brasil não é local de crime, pessoal? Quando é que o Brasil é local de crime? Quando a ação ou a omissão ocorrer no Brasil, ou o resultado ocorrer no Brasil. O que aconteceu nesse caso? Ação ou omissão no Brasil. Então, o Brasil é local de crime. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Se ele for condenado lá e condenado aqui, nós vamos ter que usar a regra do artigo 8º. Vamos ter que utilizar a condenação no exterior para amenizar a condenação no Brasil. Né? Mas é caso de ter praticado o crime nos dois países. Tá? O Brasil é local de crime, então o fato tem que ser apurado no Brasil. Aqui não é extraterritorialidade não, tá? Aqui é territorialidade. Porque aquela aeronave, o avião presidencial, é uma aeronave pública ou privada? Pública. Então, em qualquer lugar do mundo onde ela esteja, se ocorrer a bordo, ocorreu no Brasil. É como se estivesse acontecendo aqui. Tranquilo? É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça? Verdadeiro. Não seria possível arrependimento posterior, né? Arrependimento eficaz é aquele célebre caso lá do sujeito que deu o tiro no outro e depois socorreu. Desistência voluntária também. Eu achava que esse exemplo era surreal, mas aí um aluno aqui do Sejures me disse que aconteceu. Não sei se vocês conhecem, mas ele disse o seguinte: não, é um cara lá da minha rua que ele resolveu sair com os caras para roubar porque ele queria sentir a emoção de roubar. Aí acabou que ele disparou numa pessoa dentro do estabelecimento, aí ficou desesperado com aquilo, pegou a pessoa e socorreu. Falei, cara, eu achava que só tinha em livro, né? Você atirar em alguém e socorrer a pessoa, mas ele falou, e garantiu que isso aconteceu, eu acreditei. Então, acontece mesmo, né? Atirar e se arrepender. Atirou, levou o cara, botou o cara dentro do táxi, foi com o cara para o hospital. Mas veja, emoção de roubar. E aí? E o pai, cara, como é que fica depois, né? E o pai com o filho que teve a emoção de roubar. A mãe, como é que fica? Situação, né? Vamos lá, 16. Galera, até aqui tá tranquilo? De um modo geral, a doutrina indica a fórmula de Frank com o objetivo for estabelecer a distinção entre desistência voluntária e tentativa. Essa aqui pegou pesado, né? Pessoal, olha só, a tentativa, qual é a definição dela no artigo 14, inciso 2 do Código Penal? Como é que se define a tentativa? Como é que se... Oi?
Eu não sei nem nunca quem está falando. Oi, agora eu identifiquei, vai. Perfeito. A tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Importante lá na tentativa, pessoal, que muita gente não atenta e confunde às vezes em questão com intercrimes. A tentativa só é punida quando, após iniciada a execução do crime, está lá no 14.2. E deixa claro, né? Disse o crime tentado, quando após iniciada a execução, então só existe tentativa depois que inicia a execução. Aquele caso célebre lá, do sujeito que quer matar o outro, pega, vai com uma arma na cintura, no meio do caminho é preso porque a polícia desconfiou que ele estava armado e ele foi abordado, estava com uma arma ilegal, esse cara vai responder por porte ilegal de arma de fogo e não por tentativa de homicídio. Estamos juntos? Porque ele não deu início à execução do homicídio. Então, a tentativa é quando, após iniciada a execução do crime, o crime não se consuma por circunstâncias alheias. Isso aqui é importante, circunstâncias alheias. Significa que, pela vontade dele, ele iria até o fim. Pelo desejo dele, ele consumaria o crime, tranquilo? Só que algum fator que fugiu à vontade dele impediu. Circunstância alheia, tá? Então, na tentativa, sugere-se a seguinte fórmula: quero, mas não posso. Lembre-se, quando você tiver que responder se um crime foi tentado ou não, lembre-se sempre disso. Se o criminoso buscou até o final a consumação, mas não conseguiu. Tranquilo? Porque na desistência voluntária, não existe nada concreto que impeça a consumação do crime. Só que o sujeito, por algum motivo, abandona a execução do delito. Então, aqui, a fórmula sugerida é posso, mas não quero. Essas duas frases compõem-se aquilo que chama-se fórmula de Frank. Por isso que essa afirmativa é verdadeira. 16. A 15 era o quê? E a 16 também é certa, né? Tá. Pessoal, olha só. Tentativa, então, a vontade do sujeito não influencia em nada para que o crime fique tentado. Por quê? Ele vai atrás do resultado até o final. Só que ele perde o controle da execução. Se não ficar descrito isso na questão, não é tentativa. Tá? Se a vontade dele, em algum momento, foi um fator decisivo para que o crime não chegasse ao final, não é tentativa. Tranquilo? Guardem isso, porque tem muita gente que perde questão acerca de tentativa porque se enrola, tá? Tentativa, a vontade dele era até o final de conseguir, mas ele perdeu o controle. Como ficou isso aí? Tranquilo? Oi? A tentativa, o cara vai até o final, só que ele perdeu o controle. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que ele perdeu o controle e não conseguiu, tá? Mas ele vai até o fim. Beleza? Vamos lá. Essa aqui também foi polêmica, essa questão 17. Crime culposo não admite tentativa. Tá certa. Tá certa, pessoal, porque quando ele fala crime culposo, ele está falando de culpa própria. O que é culpa própria? É aquilo que o Código Penal descreve como sendo crime culposo. Porque se você for até o artigo 18, você vai ver que existem dois tipos de crime: doloso e culposo. Não existe no direito penal responsabilidade objetiva pelo fato. Ou o crime é praticado com dolo, ou o crime é praticado com culpa. Se não houver nem dolo nem culpa, estamos diante de um fato atípico. Então, vejam bem, o cara está dirigindo um veículo,
em plenas condições de manutenção, habilitado para aquele veículo e atento. Então ele não está no celular, não está falando, não está digitando mensagem, nada, ele está atento, tá? Não está em excesso de velocidade, nada disso, está trafegando normalmente. Só que um indivíduo, né, com um bilhete de suicídio no bolso, se joga debaixo do carro dele. Ele tenta frear, mas a distância é curta, não consegue, atropela e mata. Estamos juntos? Então vejam bem, se a gente falar objetivamente, ele matou alguém? Sim. Mas basta isso para responder criminalmente? Não. Para responder criminalmente, além do resultado objetivo, que é matar alguém, tem que haver também o dolo ou a culpa, que são os aspectos subjetivos do crime. O dolo, direto, quando o indivíduo quer o resultado, não é isso? De acordo com o Código Penal. O dolo eventual, quando ele assume as consequências do perigo que ele cria, ou seja, quando ele aceita naturalmente que aquilo ocorra, ou seja, quando ele não se importa se o resultado acontecer. Então, apesar de não buscar diretamente aquele resultado, ele não se incomoda caso esse resultado venha a ocorrer. Tranquilo? Isso é o dolo eventual. E a culpa é o agir com falta de cuidado. É o agir, como é que se materializa o descuido? Sendo imprudente, sendo imperito ou sendo negligente. Se o crime culposo é aquele que eu não estou almejando, não estou buscando o resultado, nem estou indiferente a que ele ocorra, vai acontecer porque eu estou sendo descuidado, relapso, então não se admite tentativa, porque a tentativa é querer, mas não poder. No crime culposo ele não quer. Concordam comigo? Agora vejam bem, pessoal, isso é o gabarito da questão. Mas o que é a chamada culpa imprópria? Já ouviram falar? O que é a chamada culpa imprópria? A culpa imprópria é quando o indivíduo agiu com dolo, mas a lei dá a ele o favor de responder pelo crime culposo, cuja pena é menor. Mas ele agiu com dolo. Então, olha aqui, pessoal, vamos pensar o seguinte. Aquele caso lá que eu sempre dou de exemplo nas aulas. A tropa, né, avançando dentro da comunidade, ingressando na comunidade numa operação. Aí o indivíduo resolve subir na laje naquele momento com uma furadeira. Aí o sniper, o caçador, pela distância, ele, ao observar aquela cena, em questão de segundos que ele tem que decidir, ele entende que é uma arma. E que essa arma vai ser empregada contra a tropa que avança. E a função dele é exatamente garantir o suporte de segurança para o avanço dessa tropa. Estão entendendo isso? A função do sniper é essa. Aí ele observa essa cena, puxa o gatilho e mata um indivíduo que estava com a furadeira. Mas existe uma dissonância entre a realidade virtual e a realidade concreta, efetiva. Realidade efetiva, o indivíduo está com uma furadeira. Realidade projetada, o sujeito está com uma metralhadora, uma arma de fogo. Estão entendendo isso? Esse caso incide no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que diz o seguinte, que é isento de pena aquele que supõe situação que, se de fato existisse, tornaria sua ação legítima. Aí ele diz que responde pelo crime culposo, olha, essa é a segunda parte que nos interessa, tá? Se o erro resultar de culpa, se o erro for resultar de uma afobação, de uma precipitação. Mas vejam bem, pessoal, vamos imaginar que ele se precipitou, ele se afobou e por isso atirou, tá? Oi? Pois é, eu também acho, mas vamos lá. Vamos dizer que o cara se precipitou, perfeito? Se ele se precipitou e o erro era vencível, ele podia superar aquele estado de equívoco se ele aguardasse mais alguns instantes, ele, mesmo tendo agido com dolo, ele não vai responder pelo crime doloso, ele vai responder pelo crime culposo. Tranquilo isso, pessoal? Mas ele agiu com dolo ou agiu com culpa?
Quando ele agiu, ele atirou porque estava brincando com o gatilho, ou ele atirou com intenção de atirar? Então ele agiu dolosamente, concordam comigo? Mas a lei vai dar a ele o favor de responder por um crime culposo. Chama-se isso de culpa imprópria. Para culpa imprópria, admite-se a tentativa, exatamente porque ele agiu com dolo. Mas esse erro aqui é essencial. Essencial. Esse erro aqui é essencial. Erro acidental é aquele erro sobre a pessoa, resultado diverso do pretendido, erro de execução, esses aí que são os erros acidentais, porque eles recaem sobre elementos periféricos. Esse não, esse recaiu sobre o tipo penal em si, né? E sobre a excludente de ilicitude em si. Ou seja, ele recaiu sobre o tipo incriminador, recai sobre o tipo permissivo. No caso, recaiu sobre o tipo permissivo, porque ele supõe que está agindo em legítima defesa. Ele acredita que está agindo em legítima defesa de terceiros, da tropa. Tá? Oi? Aqui é a função dele. Diga. Esse dolo aqui, direto. Quando ele atira, ele não atira com intenção de matar, pessoal? Então ele quis o resultado morte, tá? Só que ele quis o resultado morte, mas achando que era em legítima defesa. Não é isso? Quis o resultado morte, mas achando que era em legítima defesa. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Então vejam, quando ele fala só culpa, crime culposo, ele está se referindo sempre à culpa própria, que é o sujeito agir com imprudência, imperícia ou negligência. Que horas são agora? Tá. Que é o sujeito agir com imprudência, imperícia ou negligência. Tranquilo isso? Quando ele quiser falar da culpa imprópria, ele tem que especificar. Nessa questão, ele especificou que era culpa imprópria? Não. Então é crime culposo realmente não admite tentativa. Tá tranquilo, pessoal? Por isso que o gabarito é letra C. Tá? Eu só fiz questão de ressaltar, porque nessa questão aqui, muita gente errou, alegando que a questão era genérica e que existe, sim, tentativa quando a gente fala de culpa imprópria, estão entendendo? Por isso que essa questão deu polêmica. Só que a culpa imprópria tem que ser mencionada, tem que ser especificada. Quando ele fala só crime culposo, ele está falando do crime da culpa própria, que é o agir com descuido, é o ser descuidado, é o ser relapso. Ser relapso é através de imprudência, imperícia ou negligência. Tá? É sendo imprudente, imperito ou negligente. Tá tranquilo? Vamos para o intervalo, então?